A gente retoma então a nossa conversa sobre o texto do Jäger, né? Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, esse que está aqui nas minhas mãos, né? E a gente vai hoje falar sobre o penúltimo capítulo dele, né? Ou seja, o sexto capítulo, que é exatamente a sexta preleção do Jäger, como a gente está vendo, né? Então ele continua hoje aprofundando alguns dos temas sobre esse assunto, né? Da relação aí a saber do cristianismo primitivo com esse conceito de paideia grega. E hoje ele aprofunda um pouco mais, falando sobre um importante pai da igreja, né? Que ele levanta na época, né? Que é o Orígenes de Alexandria, né? Então ele está falando um pouco, bastante aqui nesse capítulo, sobre a figura do Orígenes, né? E é muito interessante perceber que o Orígenes é um autor que trabalha o cristianismo no entender do Jäger na sua forma mais elevada, né? Ou seja, quando a gente trata do Orígenes e vê alguns aspectos tratando, por exemplo, da questão filosófica ou da questão teológica, vale a pena perceber que Orígenes é também um autor de alta importância do ponto de vista da filosofia. Então, a gente às vezes lê alguns manuais ou acompanha a importância do Orígenes como teólogo, né? E aqui o Jäger está querendo ressaltar um pouco, para além disso, não negando isso, mas para além disso, apontar um pouco o quanto que o Orígenes é importante como filósofo, né? Então, compreender que ele faz filosofia no mais elevado grau na época dele, que é no século segundo, né? Isso é muito importante notar. Essa é uma, vamos dizer, é uma das grandes teses que aparece no decorrer de todo o capítulo, tá? Isso é importante de notar. Então, ele propõe para isso que na verdade a gente tem que, para compreender Orígenes, essa é um pouco, vai ser um pouco a tese do Jäger no capítulo, para compreender Orígenes, a gente teria que, na interpretação dele, ultrapassar um pouco desse Orígenes teólogo, vamos dizer, né? Ou um pouco ultrapassar o que ele está chamando dos dogmas teológicos presentes no raciocínio de Orígenes. Porque, segundo ele, por trás dos dogmas teológicos, né? Ou seja, a gente andou falando aqui nessas últimas conversas sobre obras, por exemplo, né, do Orígenes como Contra Celso, os tratados sobre os princípios, né? E textos do Orígenes, o que o Jäger vai perceber, isso que interessa muito para ele como estudioso, vamos dizer, de estudos clássicos, né, estudioso de filosofia antiga, de literatura clássica antiga, é perceber que por trás do que o Orígenes escreve, ou junto com o que o Orígenes escreve, né, no bojo daquilo que ele escreve, tem uma espécie de estilo. E esse estilo revelaria a paideia que o Orígenes propõe. Então, por trás desse, vamos dizer assim, do arrazoado teológico que aparece no raciocínio do Orígenes, valeria perceber que por trás disso tem um estilo. E ao analisar esse estilo, que é o que o Jäger faz, né, a gente teria que então ultrapassar um pouco essa primeira couraça teológica, vamos dizer, para compreender o Orígenes num sentido mais ampliado. Aí a gente alcançaria um pouco qual é a proposta de paideia que está presente no seu raciocínio. Esse acho que é um, vamos dizer assim, é um ponto central nesse capítulo e nessa reflexão que o Jäger propõe, ok? Então, isso fica claro, né? E é até muito curioso que no final, por exemplo, da página 94 do livro, o Jäger fala uma coisa que merece destaque, né? Eu vou ler literalmente isso que está aqui, porque acho que merece o destaque, né? Ele coloca a seguinte coisa, que é um dado histórico, né? Ele diz que o Orígenes morreu como mártir, né? Não era ainda chegado o tempo propício para as suas ideias, né? Isso está no final da página 94 do texto. É muito curioso perceber que a gente comentava isso aqui também em outras conversas, que às vezes a gente interpreta do ponto de vista teológico ou religioso a questão do martírio, e parece que por trás do martírio a gente tem apenas uma questão, vamos dizer, religiosa. Mas muitos desses mártires do cristianismo, eles faziam uma proposta de algum modo também filosófica e também de formação, e portanto por trás disso também tinha uma paideia, né? E o Orígenes parece que congregava as duas coisas, né? Aspectos intelectuais e o aspecto, vamos dizer, da sua devoção e da sua posição particular enquanto religioso. E aí, uma constatação histórica, né, isso que o Jäger faz aqui, perceber que o Orígenes morre como mártir.
Mas ao morrer como mártir, essas suas ideias também parece que não estavam ainda propícias, né? Não foram ainda, não estavam maduras para serem aceitas, né? A prova disso é que quem for fazer uma investigação maior vai perceber que o Orígenes teve muito problemas, por exemplo, e chegou a constar nos livros proibidos da Igreja Católica, por exemplo, no Index, né? Exatamente porque algumas das teorias do Orígenes não podiam ser compatibilizadas com a doutrina católica, né? Doutrinas, por exemplo, que chegavam próximo da salvação universal de todos os homens, né? Que se aproximavam de teorias gregas, que por sua vez parece que não podiam se juntar com as teses cristãs originais, né? Então tem várias teses do Orígenes que foram consideradas, vamos dizer, heréticas, né? A posteriori. E então mereceria, né, um aprofundamento, coisa que nós não temos tempo para fazer aqui, mas um aprofundamento dessa relação. Mas é curioso notar essa frase que o Jäger coloca no final dessa página 94, dizendo que talvez o mundo não estivesse preparado ainda para o Orígenes, né? É quase como se ele fosse uma espécie de avant la lettre, né? Uma espécie de vanguarda, alguém que chegou antes do mundo estar preparado para ele. E talvez algumas das suas teses demoraram a ser assimiladas, né? E não poderiam mesmo ser assimiladas, né? Claro que essa mesma, vamos dizer, nomenclatura, talvez a gente pudesse aplicar a outros pensadores de outras épocas. Mas é muito interessante notar que um pensador do século II como Orígenes teria, né, aos olhos do Jäger, essa nomenclatura, né? Alguém que chegou à frente do seu tempo. Isso mereceria ser avaliado com mais cuidado, tá ok? Bom, gente, algumas questões, além disso, né, que a gente está comentando, vale a pena perceber então que essa escola de Alexandria, né, aos olhos do Jäger, é na verdade o grande ponto, um ponto importante para a compreensão dessa paideia do século II. Então, esses autores da escola de Alexandria, sobre os quais a gente vem tratando e vem falando, são alguns autores importantes para compreender essa paideia, né? Notem, né, o Jäger está no século II, né? Está antes de algumas coisas importantes que vão acontecer no cristianismo pós-século IV, né? E muito antes, né, de qualquer coisa que leve ao medievo e a outra época. Ele está, vamos dizer assim, bem nos primórdios, né? O uso da palavra que o Jäger escolhe por o título do livro não é fortuito, né? Exatamente o cristianismo dos primórdios, né? Então é para tentar exatamente perceber como é que essa paideia se dá nesse cristianismo dos primórdios, nesse cristianismo dos primeiros momentos, né? Então isso é interessante da gente notar. E ele levanta algumas questões que merecem reflexão também nesse capítulo. A primeira delas é sobre, na verdade, né, quando a gente pergunta sobre esse cristianismo, o que é uma pergunta ampla, mas necessária de ser feita, mas também muito difícil de ser respondida na totalidade, né? A pergunta que ele faz, né, é nada mais nada menos o que era o cristianismo, afinal, né? Então a pergunta com a qual se deparam esses primeiros teóricos, vamos dizer assim, do cristianismo, século II, é a pergunta sobre o que é o cristianismo. Eles estão vendo um mundo se despedir, estão vendo valores serem mudados, eles têm na mão, por exemplo, um corpo, algumas tradições que estão sendo já estabelecidas, tem um corpo, por exemplo, como a Sagrada Escritura para examinar, alguns outros livros de referência, mas ainda resta uma pergunta sobre o que seria o cristianismo. Então, é uma pergunta meio forte, meio cabal, né? Que esses primeiros pais da igreja têm que com a qual eles se deparam no século II, né? Do que eles falam quando estão falando de cristianismo. Quando a gente está falando aqui dessa nova religião, dessa religião que parece que sai do judaísmo, que até aquele momento talvez tinha dificuldade até mesmo de ser entendida por religião, como religião em alguns contextos. A gente vai encontrar referências, por exemplo, falando da seita cristã como alguma coisa ligada ao judaísmo. O judaísmo, portanto, era religião e o cristianismo era a seita, né? Era a parcela. E como é que se dá esse processo que para nós hoje aqui já está completamente, vamos dizer, resolvido ou pelo menos adiantado? Mas como é que eles conseguem explicar o que era esse cristianismo? O que eles seguiam? Quais eram as doutrinas? Qual era a tese principal? A quem eles seguiam? Enfim, perguntas, né, que são basilares. E a gente tem que imaginar que esse é o momento onde essas coisas estão sendo estabelecidas.
Então não está muito claro, né, o que eles seguem, né, o que eles pensam. E se essas coisas, né, quando a gente observa, por exemplo, alguns séculos depois, século IV, e depois caminhando para o medievo, vai tendo debates inúmeros, e alguns desses debates levam séculos para serem resolvidos, né, e eu diria que talvez alguns não são resolvidos até os dias atuais, a gente tem que imaginar como era então nos primórdios, onde isso ainda não é nem muito claro qual era o contorno do debate. Então, talvez aí também resida, né? E por isso o apreço do Jäger por esses cristianismo dos primórdios, porque nesse cristianismo dos primórdios é como se esses autores estivessem construindo o que seria esse próprio cristianismo, né? Tentando, vamos dizer assim, tecer, amarrar, né? Dar significado. Por isso ele tinha uma proposta, aqui por trás é uma proposta hermenêutica, de comunicação, de estilo, e é tudo isso que o Jäger tem que perceber nesses autores, né? Não é pouca coisa, né? É muita coisa a gente notar isso, e o desafio, portanto, desses primeiros pensadores do cristianismo é imenso, né? É muito grande. Uma outra questão que vem em decorrência dessa, né? É a que o Jäger pontua no texto, é como é que esse cristianismo poderia, né, nessa época, no século II, e mesmo depois disso, nos séculos subsequentes, por exemplo, século III, século IV em diante, é a pergunta como é que esse cristianismo poderia se colocar como alternativa ao paganismo, né? Lembrando que aqui paganismo nada mais do que a gente pensar, grosso modo, nos valores que são defendidos pela concepção greco-romana. Então, se a gente pensa o mundo anterior ao cristianismo, né, o mundo relacionado ao paganismo é o mundo anterior a isso. Então, como é que se dá esse mundo greco-romano? Quais são os valores desse mundo greco-romano? No que ele acredita? O que ele preconiza? E, ao mesmo tempo, não só o que ele acredita, mas o que ele propõe. Então, como é que esse cristianismo que nasce dessa raiz, vamos dizer, hebraica, que se por sua vez, né, que esse é o grande tema de todo o curso que a gente está falando aqui, ele se encontra com o mundo grego, ele recebe influências e ao mesmo tempo influencia o mundo grego, como que ele faz agora para se autonomizar? E também como que ele faz para, se a gente imaginar que é uma esfera onde está acontecendo debate de teses, como ele faz para tornar as suas teses palatáveis, possíveis, e como ele faz para, de alguma maneira, também fazer com que as suas teses sejam vencedoras nesse debate. Como ele mostra essas suas teses, né? E esse vai ser o grande problema, porque o cristianismo sempre está ligado com isso. Então, em que medida ele recebe essa influência, mas em que medida ele se autonomiza do mundo greco-romano, por assim dizer, do mundo pagão, né? Por assim dizer. Quando a gente fala pagão aqui, não tem nenhuma conotação pejorativa ou de qualquer outra natureza, apenas tem uma conotação de diferenciar o que é o mundo clássico do que é o mundo cristão. E é claro, sabendo que o mundo cristão muitas vezes também recebe e dá influências para esse chamado mundo greco-romano. Mas esse é um problema, né? E o Jäger não se furta a mencioná-lo, a tocar nesse problema, e aos olhos dele esse problema continua até mesmo depois que o cristianismo se torna uma religião imperial. Mesmo quando depois de Constantino o cristianismo se torna uma religião imperial, esse problema segue, vamos dizer assim, no bojo do cristianismo. Como ele consegue explicar e como ele consegue se separar do mundo que o antecede, né? Para isso é muito importante a gente perceber a relação do cristianismo com uma política romana do período, e é curioso porque a gente está percebendo isso nessas conversas, que o cristianismo ao mesmo tempo se beneficia, ao mesmo tempo tem que se diferenciar disso, é a política helenista, né? Então, quando a gente fala em helênico, o processo de helenização, a gente tem que perceber que o processo de helenização ele acontece no meio, né, no cerne, no meio mesmo, no cerne do Império Romano. E o Império Romano tem como política, né, esse tipo vamos dizer, uniformização, né, através da cultura helênica, né? E daqui a gente vai fazer essa grande distinção, né? Por isso a gente vai perceber, e aí até em tons pejorativos em alguns momentos aparecendo, né? Essa distinção entre o helênico e o bárbaro, né? Entre alguma coisa que é helênica e, portanto, é civilizada e culturalmente aceitável, e aquilo que é bárbaro. E muitas das críticas, por exemplo, que o cristianismo recebe de alguns romanos cultos, elas vão exatamente se calcar nisso, dizendo que o cristianismo é uma religião de bárbaros.
E todas as vezes que o cristianismo tenta vencer a disputa no terreno intelectual, ele tem que mostrar que ele não é uma religião de bárbaros, então que ele é culto, que ele tem argumentos, que ele encadeia ideias, que ele encadeia teses. Então é nesse sentido que ele tem que, nesse terreno que ele sempre vai ter que vencer. A gente comentou aqui, falando do Orígenes, a gente comentou um texto do Celso, que era um pagão romano, que era exatamente o texto da palavra verdadeira, onde ele coloca para o cristianismo uma posição bárbara, e portanto qualquer pessoa culta deveria rejeitá-la. A tese que o Orígenes vai desenvolver é exatamente a oposta. É mostrar que o cristianismo estaria entrando nas camadas mais altas, ou já estaria, né? Isso era uma preocupação do próprio Celso, né? E à medida em que ele entra nas camadas mais altas, ele entra através de argumentos, de teses, né? Ou seja, de disputas que ele é capaz de vencer com argumentos intelectuais. Então, o cristianismo, aos olhos do Celso, que era um autor claramente, a gente diria nos termos de hoje, segregacionista, o cristianismo era uma religião para pessoas incultas. E ao dizer que ele era para pessoas incultas, ele enumera, por exemplo, mulheres, crianças, escravos, né, de maneira bastante pejorativa. E a preocupação do Celso é que agora parece que algumas outras pessoas que não são essas pessoas incultas estão ouvindo as teses do cristianismo, estão levando a sério. Então eu tenho que agora mostrar argumentos para que elas não se convençam mais disso. Então, de alguma maneira, o texto do Jäger aqui nesse capítulo 5 tenta recuperar um pouco essa discussão sobre, vamos dizer assim, o pano de fundo da discussão é entre helenismo e barbárie, né? Em que medida o cristianismo estaria do lado do helênico ou em que medida estaria do lado do bárbaro, né? Aqui lembrando que bárbaro tem mesmo uma conotação forte, pejorativa de tudo aquilo que não é culto, de tudo aquilo que não é greco-romano, né? Então tem toda essa expressão bastante forte. Por trás disso, a gente talvez pudesse preconizar uma expressão que hoje talvez se use em outros contextos, uma expressão um pouco de guerra cultural que está em jogo aqui, né? O cristianismo está ligado agora aqui a uma espécie de ligação com a cultura. Ele se estabelece junto com a cultura. Ele não pode se colocar como algo inculto, né? Ele tenta mostrar uma cultura, mostrar que ele faz parte da cultura, né? Isso seria muito interessante imaginar, né? Depois dessa pista, por isso que a gente nota, quem está lendo o texto com atenção percebe que logo no início, no primeiro capítulo, ao tratar da relação do cristianismo com cultura, o Jäger diz que esse é um tema muito grande e que ele não vai dar conta de falar sobre esse tema, porque esse tema, por exemplo, tem sido muito explorado desde os dias de Kierkegaard, né, no século XIX, mas ele tem sido muito explorado por teólogos protestantes, como Karl Barth e Emil Brunner, por exemplo. Então ele um pouco diz, eu não coloco minha colher nesse debate, mas não é porque não considera, porque ele é tão grande que eu não daria conta de tocar nesse debate, né? E a gente faz a mesma coisa aqui agora para seguir adiante, tá bem? Mas a gente faz isso com consciência de que o debate existe. Outra questão importante levantada por esse capítulo, né? Pelo Jäger, então como é que a gente pode ir além do próprio Orígenes e da escola de Alexandria para tentar construir, portanto, o que ele chama de um conceito de paideia cristã. Para isso, ele vai evocar também a memória de outros importantes padres da igreja, né? Por exemplo, os famosos padres capadócios, né? Por exemplo, Basílio, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, são autores muito caros, né? A gente está aqui nessas conversas todas elencando esses nomes, que são autores importantíssimos para o Jäger, e todos mereceriam um cuidado especial. A gente não consegue aqui fazer isso tudo, porque a gente está fazendo aqui quase um mapa, né? Mas são autores importantes. E ele vai dar grande importância, por exemplo, para a escola grega da Capadócia, onde hoje é a região da Turquia, né? E ao mesmo tempo ele percebe, olha, isso aqui é uma escola, a escola grega da Capadócia, onde hoje a gente colocaria ali Grécia e Turquia. E essa tradição vai ser importante tanto para a igreja latina ocidental como para o lado oriental. E esse lado oriental, por sua vez, teria o que a gente chamaria depois, né, na primeira divisão do cristianismo, da igreja ortodoxa. Então, isso é uma tradição importantíssima que a gente tem que levar em conta, né? Ela já vai fazer parte do, vamos dizer assim, do ideário de duas grandes denominações do cristianismo, né? A saber, Igreja Católica, né, romana, hoje a gente diria, e a igreja ortodoxa do Oriente, né, que pega ali a Grécia, a Turquia, e depois vai até para regiões outras ali do leste europeu e etc. Né? Mas ele enfatiza também um outro lado, que a igreja latina também teria um outro pé
na tradição africana. Por exemplo, a gente fala, né, de Santo Agostinho, e Santo Agostinho era africano. A gente fala de Tertuliano, Tertuliano também era da tradição africana. Então, uma outra tradição que a Igreja Latina recebe é a tradição africana. Então, olha aqui, a gente já está falando da tradição dos padres capadócios, né? Então, portanto, essa tradição comum ao lado ocidental, ao lado oriental, e agora essa tradição africana, que chega muito fortemente na Europa, através de figuras como Santo Agostinho e de Tertuliano, por exemplo, né? Ao destacar esses grandes padres capadócios, o Jäger destaca um autor importante, que é o São Basílio, né? E o São Basílio de Cesareia tem esse texto aqui bastante importante, né? Que é um texto sobre a carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã. A gente tem essa tradução aqui, tem uma tradução também disponível na rede, numa revista eletrônica feita pelo professor Bruno, lá da Universidade Federal Fluminense. Né? Vocês podem encontrar na rede. Esse texto é muito importante porque, como diz o próprio título, é uma carta que São Basílio faz falando da importância da literatura pagã. E ao mesmo tempo ele tenta como o jovem cristão pode ler os textos da tradição cristã, mas não abrir mão da literatura pagã. O que haveria de interessante na literatura pagã? Isso é importantíssimo para o conceito de paideia que o Jäger tenta montar e tenta explicar, tá bem? Acho que com isso hoje a gente fecha essa parte e depois a gente já vai encaminhando para a gente poder falar do último capítulo, né? Que é o capítulo vamos dizer assim, da conclusão, do fecho um pouco desse texto do Jäger sobre o cristianismo primitivo e paideia grega. Abraço, gente, tudo de bom.